A vastidão da história humana é frequentemente retratada em tons de grandiosidade e triunfo. Reis, rainhas, guerreiros e líderes, todos imortalizados por seus feitos heróicos e decisões que moldaram o curso da civilização. Mas, e se eu lhe dissesse que por trás da cortina de veludo da história uma escuridão se esconde? Que por trás dos olhos de figuras históricas famosas reside um lado obscuro, raramente mencionado nos livros de história? Neste reino de sombras, segredos há muito esquecidos sussurram de atos cruéis e impulsos perturbadores. Hoje vamos nos aventurar nesse lado inexplorado da história, revelando a face oculta de figuras icônicas que você pensa conhecer. Preparem-se, pois nossa jornada nos levará ao âmago da natureza humana, onde poder, ambição e crueldade se entrelaçam em uma tapeçaria arrepiante. Viajamos primeiro para a Rússia do século XVI, um país vasto e implacável sob o domínio de um czar, Ivan IV, conhecido como Ivan, o Terrível. Terrível, um apelido que não é um exagero, mas um testemunho da brutalidade que permeou o seu reinado. Imagine, se puder, cidades inteiras reduzidas a escombros, não por desastres naturais, mas pela fúria implacável de seu próprio governante. Ivan, coroado o primeiro czar de todas as Rússias, era um homem de contradições. Ele era um estrategista astuto, expandindo o território da Rússia e consolidando seu poder. Mas sob a fina camada de poder, espreitava uma escuridão crescente. Histórias de seus atos cruéis ecoam através dos séculos. Ele não era apenas um governante implacável, mas um torturador, um tirano que encontrava prazer perverso em infligir dor. Seus métodos, dizem, eram tão horríveis, tão desumanos, que fariam até o mais curtido dos cosacos tremer. Em um acesso de fúria incontrolável, ele tirou a vida de seu próprio filho, um ato que lançou uma sombra escura sobre seu reinado e o assombrou até seus dias finais. Os últimos anos de Ivan foram marcados por paranoia e violência cada vez maiores. Ele via inimigos em todos os cantos, reais ou imaginados. E suas suspeitas alimentaram um reino de terror. A própria terra que ele governava tremia sob o peso de sua crueldade. Enquanto os historiadores debatem as complexidades de seu reinado, uma coisa permanece clara: Ivan, o Terrível, continua sendo uma figura perturbadora na história, um lembrete arrepiante do potencial humano para a crueldade. Nossa jornada para o lado negro da história nos leva agora aos Cárpatos da Hungria, onde uma condessa do século XVII esculpiu um legado de horror que continua a fascinar e repelir em igual medida. Seu nome era Elizabeth Bathory, mas a história a lembra como a Condessa Sangrenta. Imagine uma nobre, nascida em riqueza e privilégio, mas com uma sede insaciável por algo muito mais sinistro. Os rumores começaram como um sussurro, histórias de camponesas desaparecendo, nunca mais vistas. À medida que os desaparecimentos aumentaram, o mesmo aconteceu com os sussurros, transformando-se em acusações abertas. Dizia-se que a Condessa Bathory, obcecada pela beleza e juventude, havia se voltado para um ritual horrível para satisfazer suas necessidades. Dentro dos muros de seu castelo, Ksheste, dizia-se que ela torturava e matava jovens camponesas, banhando-se em seu sangue em uma tentativa distorcida de preservar sua própria beleza. Os detalhes, conforme registrados em relatos de testemunhas e evidências coletadas na época, são de natureza verdadeiramente horrível. Garotas mantidas em cativeiro, espancadas, queimadas e mutiladas, seus gritos abafados pelas grossas paredes do castelo. Embora o número exato de suas vítimas permaneça um ponto de debate histórico, as estimativas variam de dezenas a centenas. A descoberta de corpos mutilados dentro e ao redor do castelo pintou um quadro terrível da crueldade que se desenrolou dentro de suas paredes. A história da Condessa Bathory transcendeu os anais da história, tornando-se alimento para pesadelos e inspirando inúmeras histórias de vampiros.
ela foi uma vítima de misoginia e intriga política, ou uma sádica que se entregou aos desejos mais sombrios de seu coração? O mistério perdura, cimentando seu lugar como um dos personagens mais assustadores da história. Nossa jornada pelo lado sombrio da história nos leva agora à França do século XVIII, um mundo de luxo aristocrático e depravação escondida. É aqui que encontramos o Marquês de Sade, uma figura cuja vida e obra se tornaram sinônimos de prazer derivado da dor e humilhação de outros. Nascido na nobreza, Sade viveu uma vida de escândalos e transgressões. Seus escritos, frequentemente relegados aos cantos mais escuros da literatura, oferecem uma janela para os recessos mais sombrios da psique humana. Ele era um mestre da transgressão, explorando temas de violência sexual, sadismo e outras perversões que chocaram até mesmo os mais liberais de seus contemporâneos. Seus livros, incluindo os notórios 120 Dias de Sodoma e Justine, detalhavam atos de depravação que desafiam a compreensão moral. Mas a vida de Sade não era menos escandalosa do que sua arte. Ele era um libertino, envolvido em inúmeros casos e escândalos sexuais. Suas atividades frequentemente cruzavam a linha da ilegalidade, levando a várias prisões e até mesmo um período em um hospício. Apesar de sua vida tumultuada e escritos controversos, Sade exerceu uma influência estranha na arte e na filosofia. Seu nome, é claro, deu origem ao termo sadismo, um testemunho duradouro de sua exploração das profundezas da crueldade humana. O legado de Sade permanece controverso até hoje. Alguns o denunciam como um pornógrafo depravado, enquanto outros o celebram como um iconoclasta que desafiou as normas sociais e explorou os limites da liberdade pessoal. Independentemente da perspectiva, a vida e obra do Marquês de Sade servem como um estudo de caso assustador sobre o potencial humano para a crueldade e a natureza escorregadia da moralidade. Nossa jornada pelo lado sombrio da história chega ao fim, mas as histórias que descobrimos continuam a ecoar. De tiranos implacáveis a nobres depravados, vimos como o poder, a ambição e a crueldade podem se manifestar nas almas de homens e mulheres, deixando para trás um rastro de sofrimento e horror. Esses indivíduos, embora separados pelo tempo e geografia, servem como lembretes assustadores de que a história não é apenas um registro de triunfos, mas também uma crônica das falhas e fraquezas da humanidade. Suas histórias nos desafiam a confrontar os aspectos mais sombrios de nossa própria natureza e a reconhecer que a linha entre a civilização e a barbárie pode ser terrivelmente tênue. Então, da próxima vez que você se deparar com os nomes gravados nos anais da história, lembre-se de que sempre há mais do que aparenta. Explore as sombras, questione as narrativas e nunca se esqueça do lado sombrio que se esconde sob a superfície da história humana.